Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, as configurações astrológicas, os aspectos, os ingressos do céu da semana, a nossa companhia de engenharia de tráfego horoscopeira de 9 a 15 de fevereiro, céu da semana com alguns bons aspectos, Marte trígono com Saturno, semana de lua cheia, seguiremos com Marte retrógrado também aí por pelo menos até o fim do mês, né? Os aviões aí, né? Marte retrô tem um histórico passado de questões com aviões, desde o começo do ano, por sinal, né? Mas o Marte em bom aspecto com Saturno no fim de semana, bem-vindo para projetos a longo prazo, lua cheia leonina também rolando. Boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem assiste ao vivo e a cores, boas-vindas a quem assistirá ao longo da semana. Boa tarde, boa madrugada, bom dia, boa noite. Céu da semana de período fevereiro já andando, né? 9 a 15 de fevereiro, teremos aí o começo da semana com o trígono de Marte com Saturno. É um aspecto especial, um aspecto para projetos a longo prazo. Aliás, boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem nos assiste ao vivo e a cores na gravação da live. Falando aí do aspecto Marte. Boa noite, Cris. Boa noite, galera que nos assiste. Boa noite, quem assistirá. Começando aí com Marte trígono Saturno, é um aspecto especial, potencial para direções a longo prazo, para metas, para objetivos esquematizados, né? Marte ainda retrogradando, né? Marte ainda retrógrado até fevereiro, até dia 28, né? 23, perdão, 23 de fevereiro. Então aí mais 2 semaninhas de Marte retrógrado, né? Os fluxos aéreos um pouco tensos, né? As questões aí marcando o período atual nas decisões, mas também como ele começa a semana em trígono com Saturno. Boa noite, Ana Martins. O trígono com Saturno é especial para projetos a longo prazo, para questões que envolvam esquematizações, cronogramas, né, ajuste aí de planejamentos. Já que o Marte está retrógrado, ele também favorece uma espécie de reavaliação do cronograma, daquilo que a gente vem projetando a longo prazo. Ele dá um freio para certa ansiedade de querer pôr tudo para logo, né, para uma certa aceleração de pautas, que de repente a gente esteja em ansiedade, né? Então, trígono Marte e Saturno, está cansada do Marte, Ana Martins? Tá acabando, não vou dizer que está acabando, tem mais do retrô, né? Que o diga os nossos tráfegos. Teste som, deu uma travadinha rápida aí, quem tiver respondendo, quem tiver online, me dá um sinal. Então, é o Marte, nosso Marte aí, né? Causando alguns temores. Então, Marte retrógrado fazendo aí um bom aspecto com Saturno, ele potencializa esquematizações a longo prazo. Eu costumo dizer que bom aspecto com Saturno, às vezes é um reboque novo, né? Uma massa nova na parede, né? Para repensar as estruturas, né? Repensar as bases, né? Voltamos, Juliana, repensar as estruturas, repensar as bases. Né? Boas noites, direta e indireta, Ana. Repensar, às vezes, o foco da esquematização das coisas a longo prazo. Né? Então, esse é um ponto especial no que envolver as questões ligadas a Marte e a Saturno. Saturno é associado a iniciativas diante de assuntos que antes a gente também não levava tão a sério. Tá? Então, quando tem um trígono Marte e Saturno, é especial para a gente também dar um gás, levar a sério aquilo que a gente, de certa maneira, estava meio no banho-maria. Não, agora tem que encarar a realidade, voltou o ano, voltou o trabalho, voltou as coisas que a gente tem que levar a sério de uma maneira
com método, com planejamento, mas é uma posição positiva para repensar estrutura, para disciplina é, de alimentação, dieta, de trabalho, de foco naquilo que precisa fazer com trabalho, ou com dinheiro, ou com contas, né? Tem aí galera tendo que pagar os IPTUs da vida, né? A gente que não posso cantar, né? Na verdade, eu não canto, eu faço exercício de autoexpressão, né? Então, exercícios de autoexpressão a gente pode fazer de vez em quando, né? Cantar a gente deixa para quem sabe. Então, bom aspecto de Marte e Saturno é positivo para essa questão. Júpiter ficou direto, Juliana, também. Júpiter ficou direto para também um andamento com as direções de questões da área geminiana, né? Para questões de informação, né? Você vê que lá os Estados Unidos. Aliás, esses dias eu estava pesquisando a Constituição Americana. A Constituição Americana ela foi promulgada com Júpiter em Gêmeos, igual a do Brasil, né? Então, às vezes, mesmo que o Trump às vezes queira bancar um pouco o inconstitucional lá, vai ter os promotores, juizinhos que vão interpelar algumas coisas lá. Mas, infelizmente, algumas questões um pouco tensas de imigração vai ter pautas tensas, né, por lá. Mas, no geral, Júpiter em Gêmeos tem uma direção, né? Quando ele fica direto, as questões ligadas a Júpiter também tem melhor andamento no sentido geral, né? Vai vir mais retrógrados aí, Vênus e Mercúrio, né? Em março a gente fala deles, né? Mas por enquanto Marte trígono com Saturno, ele valoriza as questões de planejamentos a longo prazo, é um bom aspecto para uma nova massa na parede, uma nova massa de tinta, né? na pintura, né? Uma nova condição para planejamento a longo prazo com metas e objetivos, para disciplina com trabalho ou com alguma questão que a gente precisa retomar. Saturno, em bom aspecto com Marte, ele valoriza a disciplina até na academia, nos exercícios, né? Também é uma boa para quem está num cardio aí, né? Numa musculação, bom para disciplinar questões na parte física, na parte nutricional, na parte profissional, na parte coletiva aí de rotina, coisas que a gente precisa dar um enfoque, um foco melhor direcionado. Então isso é importante quando tem trígono Marte Saturno. Vai lembrar que como Marte está retrogradando, às vezes podemos retomar questões que precisamos voltar à disciplina também, tá? Então esse é um ponto especial, um ponto valioso nessa condição, certo? Temos no final de semana o Sol-Mercúrio, Sol conjunto exato Mercúrio que já vem rolando por aí, né? Sol-Mercúrio com o Mercúrio direto é quando o Mercúrio ele está do lado oposto ao Sol, né? Ele não fica, né, na visibilidade, né? Fica lá atrás do Sol, né? Então o Sol-Mercúrio também vai quadrar Urano, mas vamos falar primeiro do Sol-Mercúrio, depois da quadratura com Urano. Sol-Mercúrio é no grau 21, né? Sol-Mercúrio, né, ele traz um fator do Mercúrio combusto. Vem Vênus retrô, verdade, os Zs, galera preocupada com os Zs. Então, Sol conjunto Mercúrio, o fator da comunicação ganha uma velocidade maior, né? Favorece retomada de contato com grupos, né? Favorece questões associadas a amizades, no sentido de tratativas, de questões coletivas, de questões que a gente lida em grupo ou envolvendo causas ou envolvendo, né, assuntos associados à integração, né? Às vezes você tem que pagar a carteirinha do sindicato, tem que renovar o negócio da associação. Reunião de condomínio também pode ser interessante para alguns acertos em conjunção Sol-Mercúrio em Aquário, né? E às vezes dá alguns chabus aéreos também. Tem um histórico de probleminhas aéreos em conjunções de Sol-Mercúrio, por incrível que pareça, tá? Então estava fazendo uma vasculhada aí,
os históricos que a gente vem tendo, que a gente viu, né? Não é de se estranhar também a explicação dos probleminhas aéreos, pelo menos essa semana, com Sol-Mercúrio. Sol-Mercúrio, por outro lado, é um fator interessante para ponderar o jeito como a gente coloca certas opiniões também, né? Há uma tendênciazinha, um sincericídio, né? Dá alguns rebuzinhos com as questões de comunicação, nas listinhas, nos nossos grupos, né? Então isso é um ponto que também é algo... a história do avião foi tensa, né? Benza a Deus que o semáforo estava fechado, senão a coisa teria sido bem mais problemática no probleminha aéreo que deu em São Paulo na sexta-feira, tá? Sol conjunto Mercúrio é 21 graus de Aquário, então é um novo ciclo do Sol com Mercúrio, né? Então a área de 21 de Aquário ela pode ser gatilho para a gente começar a resolver alguma coisa ou um ponto de partida, tá? Então isso é uma condição que vale a pena observar pela semana, aí, pelo começo da semana, ela acontece aí de sábado para domingo, tá? Conjunção Sol-Mercúrio batendo aí no 9 de fevereiro, desde 9 de fevereiro, tá? Ou é dia 10, deixa eu confirmar. 9, né? Domingo, 9 de fevereiro, isso aí, tá? Então vale essa atenção, vale aí as questões, atenção com as pautas de eletrônicas, de WhatsApp, de grupos, até porque na conjunção Sol-Mercúrio, a semana começa também depois com os dois quadrando Urano, Sol, Mercúrio quadrando Urano, tanto Sol quanto Mercúrio quadrando Urano. Isso para dar tensões em grupos de WhatsApp é um prato cheio, para dar umas lerdezinhas nas comunicações elétricas, né? Não estranha aí se chuvinhas, alguns probleminhas deixarem a internet um pouco lenta ou der umas panes da Enel, né? Acabar a luz por causa de questões da chuva, né? Então a conjunção Sol-Mercúrio quadrando Urano, se der alguns repentes de pico de energia, sobrecarga, não estranhe, porque é um temperinho para isso no começo da semana, até mesmo para algumas tensões internéticas, algumas tensões com as questões sociais de redes no mundo, fake news, né? Pode ter debates aí com as questões do Musk, com a galerinha né? Não para de chover aí, direto indiretamente? Pois é, aqui todo dia tem um movimento aquático, né? A Enel dá ruim em qualquer aspecto. Pois é. Então, com o Sol Mercúrio quadrando Urano, é um desafio para a gente ter bem tenso, bem problemático. A Arena Pig ontem ficou um pouquinho molhada, né? Mas a drenagem foi boa, Mas esses tempos de Sol Mercúrio e quadratura Mercúrio-Urano é um tempo também para retomada de contatos, tá? Uma mudança de pensamento na postura diante da comunicação. Tá? A gente pode repensar comportamento, né? O rodo e a drenagem, né? O comportamento diante de pensamentos, diante de conversas, diante de pautas, tá? Vale também uma reflexão com a conjunção Sol-Mercúrio daquilo que a gente tem sobre ideias e em relação a grupos e lugares. Então a gente pode mudar o nosso jeito de lidar com certas conversas, de certos pensamentos de alguém. Não entrar na pilha também, né? Não entrar em conversinhas, diz que me diz, né? Para fofocas e fake news, um Sol Mercúrio ele é condizente, tá? Para riscar o fósforo dos bafafás, né? Dos etalelês, como diria em Tieta e Santana do Agreste, que a gente vê de vez em quando na folga da tarde. E aí o Sol Mercúrio quadrando Urano requer também atenção com o ritmo e a velocidade das informações, às vezes compromissos programados
mudam o horário, né? Se marcou uma coisa na segunda ou na terça, se tiver que remanejar o horário, não estranhem, porque Mercúrio quadrado Urano é recorrente para reagendar consulta, reagendar algo. E às vezes vem umas repentes, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa no repente, tá? Não correr no banco para pagar alguma coisa, porque está atrasado, viu lá o boleto, nossa, era pro dia 11, vai lá, tem que correr, né? Então, às vezes, de vez em quando, quadrado Sol-Mercúrio, a gente tem que correr com o tempo, ou então remanejar a agenda, atrasa aí um pouquinho o compromisso, ou então muda o horário de algo que foi combinado. Não é de se estranhar algumas alternâncias no ritmo da rotina quando tem quadrado Mercúrio-Urano, quadrado Sol-Urano, tá? Também é um tempo para mudar pensamentos. Tá tenso aí na indireta. É para preparar-se para imprevistos de rotina aí na semana. Então, uma atenção aí com desafios também com as questões tecnológicas, computador fica meio lento, dá aquela limpeza no disco, fazer uma revisãozinha do hardware, não é de se estranhar também, tá? E os celulares, os próprios celulares, aplicativos, às vezes pode travar alguma coisinha aqui ou ali, dá para fazer uma manutenção naquelas fotos, né? Vamos fazer uma limpeza nas fotos, uma limpeza nas mensagens indesejadas para não causar problema, tá? Porque se ficar guardando mensagem lá que você mandou pro ex, e aí o terapeuta tem que ver a mensagem, ou ao contrário, você manda a mensagem pro, pro terapeuta pensando que era pro ex, né? Cuidado, vamos fazer uma limpeza das mensagens para não causar saia justa, para não mandar errado, né? Grupos de WhatsApp também, não entrar em polêmicas desnecessárias, em grupo de trabalho, em grupo de família, né? Então, esse é um ponto que requer cuidado, né? Vocês estão rindo, você não sabe a recorrência que dá, às vezes, alguns chabus. Quadratura Mercúrio-Urano, você fica ali tendo que explicar a Ava, a robô lá que falou sozinho, né? Então, com cuidadinho ali com as inteligências artificiais que falam sozinhas, tá? E quadratura Mercúrio-Urano requer um cuidado com a saia justa também. E até com fofoca, velocidade das informações, todo um contexto de comunicação um pouco, né, bombando ou dando alguns picos de jorrar informação e fake news e boataria, tá? Atenção com estresses desnecessários nas mídias sociais, né? É desafio para a gente lidar quando tem Sol quadrado Urano também, não só Sol e Mercúrio, a gente pode ficar um pouco surpreso com o estilo de algumas pessoas, com, com um lado excêntrico, né? Com alguma certa postura um pouco fora do padrão de alguém, um jeito um pouco, né, cuidado com o choque no ego também, né? Já falaremos disso porque a semana tem lua cheia em Leão, tá? Lua cheia leonina requer também um exercício com os egocentrismos involuntários, tá? Mas o quadrado Sol-Urano, Mercúrio-Urano, desafia a adaptações com coisas inovadoras, né? Então a gente pode ter necessidade de enfrentar algumas inovações que a gente não está acostumado, né? Às vezes a pessoa não gosta de mexer no Zoom, às vezes a pessoa não gosta de mexer com certo aplicativo, com certa tecnologia, e ela ter que mexer para ver, de repente, sei lá, a informação do IPTU que não chegou impresso, né? Ou de uma comunicação, de algo que deu algum problema no papel e você precisa mexer no tecnológico para ver. Ou o contrário, o travar alguma coisa lá no site, no aplicativo, e você ter que precisar voltar para o papel. Tá? Então, quadratura Mercúrio-Urano, quadratura Sol-Urano, Sol-Mercúrio conjunto, quadratura Urano, dá um pouco dessa tensão entre analógico e digital, entre o tecnológico e o tradicional, né?
E também um exercício de paciência com quem tem uma pegada mais inovadora, uma pegada mais eh, moderna, né? Seja no trabalho, seja na chefia, seja em algo comportamental. Às vezes a pessoa é para frentex e a gente não está no ritmo dela também, né? Então, uma resiliência com o que envolva inovação. Pisar em ovos, né? Direto. Então, atenção aí também, né? Com uma certa paciência diante do que é tecnológico, inovador, o que fazer, o Cris? Então, às vezes um pouco de paciência, um pouco de recorrer a algumas coisinhas convencionais de vez em quando que funcionam, ou então uma atenção para também a gente não parar tudo, ter um plano B com as questões de informação, com as questões tecnológicas, não ficar muito dependente do que é internet, do que é tecnológico, se alguma coisa tiver um pouco aí vagarosa, né? Já pensar em certos planos B com questões de informação, né? Com questões de tratar, tiver uma conta para pagar, tiver alguma coisa para fazer, tentar antecipar, porque como tem Mercúrio quadratura Urano é aquele aspecto que às vezes a gente tem que refazer o ritmo da rotina, mudar o horário, dar um certo atraso, né? Então é aquela coisa que você se prepara para antecipar mais em relação aos atrasos. De repente você vê que está fazendo uma nuvem meio estranha, vai cair uma tempestade, já dá aquela passada no mercado, vai rápido, senão acontece igual aconteceu comigo ontem. Fiquei meia hora, 40 minutos preso no supermercado por causa do dilúvio que Noé resolveu mandar com o seu granizo na zona norte da capital paulista, tá? Esse é um ponto interessante. Leva um lanchinho, né? Leva um pingo douro. Lembra do pingo douro que você comia, né? Pingo douro da Elma Chips, um Ruffles, então, um pingo douro você coloca lá para a galera beliscar, né? Para petiscar, que às vezes pode ter que esperar ali alguma coisa que atrase. Pingo douro, um Ruffles, um Elma Chips, né? Ou então uma coisa mais saudável também. Com quadratura Mercúrio-Urano, atenção com o ritmo. Oi, Ana Paula, boa noite. Ana Paula, se olha. Então, atenção com o ritmo, atenção com, com questões de alternância de rotina, de cronograma, de programação, né? De comunicação em grupos e redes sociais. Não estranhe se Facebook e WhatsApp derem um pouco de travadinha aí na semana, uma alternância de ritmo, não que isso não aconteça, mas às vezes você manda mensagem, a pessoa demora, você fica impaciente com a pessoa, e às vezes não aconteceu nada, não é nenhuma desfeita, às vezes a pessoa está com problema, aí você fica pensando que a pessoa está fazendo, né, pouco caso de você, né, gosta de um pingo d'ouro, Juliana, então. Aí caiu gelo, né, Ana Paula? Caiu granizo ontem aqui na Zona Norte, tomava umas pedradas ali na porta do supermercado, né? Então, isso é um pingo de chuva. Então, aí vale a atenção com a agenda, com o planinho B. Viu que está ameaçando uma temporal, uma tempestade, dá uma agilizada, vai no mercado antes, né? E não estranhe as comunicações, né, o tom de quem coloca certas pautas, né? Então, um pouco de exercício de diplomacia com a maneira que algumas pessoas colocam informações e conteúdos, não entrar em pilhas desnecessárias também, né? Porque Mercúrio-Urano às vezes dá uma disritmia na comunicação, tá? Então é aquela comunicação, vem a mensagem meio, né, um pouco rápida nos grupos e aí interpreta mal. Lê direitinho para não interpretar errado. Às vezes a pessoa não quis escrever aquela palavrinha porque errou na digitação. Não priemos cânico por, né, contatos às vezes um pouco desacerbado. E as questões tecnológicas um pouco suscetíveis a alguns rompantes de trava, de atraso, de demora,
né? Se o computador der alguma travadinha aí, precisar atualizar o zoom, tá? Dá aquelas tendências de upgrade. E também aquela história que eu falei para vocês nas relações. Às vezes a gente pode precisar de paciência com um lado um pouco para frentex de algumas pessoas que a gente às vezes não está muito acostumado. Tá? Então, exercício de diplomacia e paciência também. Temos na quarta-feira, esse conjunto de fatores é por causa do Sol e do Mercúrio conjunto em quadratura a Urano. Tá? A gente já está vendo um pouco essa configuração nas tensões aéreas que, pelo menos aqui na capital paulistana, veio ocorrendo e até nas alternâncias em função dos fatores climáticos, de problemas aí da queda de energia, às vezes, aqui, ali, né? Só que isso ficou um pouquinho mais atenuante. Acho que a Enel conseguiu não criar tanto problema nos últimos tempos, né? Mas melhor não falar muito, né? Para não zicar, né? Não azar. Temos na quarta-feira uma lua cheia leonina, uma lua cheia em Leão. Quarta-feira, ó, quarta-feira tem lua cheia em Leão. Lua cheia em Leão é interessante para a gente repensar o que a gente quer ser, a nossa identidade. Cuidado para não entrar na onda de modismos, né? Não entrar na onda de, né? A pessoa colocou um filtro, fez uma maquiagem, fez um procedimento aqui, comprou uma roupa ali, né? Colocou uma melancia na cabeça, um chapéu de uva porcina, vai querer fazer igual, né? Alto lá, né? Alto lá. Autoidentidade em primeiro lugar, né? Então, alto lá. Agora, a lua cheia leonina, ela é ótima para o marketing, ela é ótima para fazer uma divulgação de pautas, é intensa, né, o Ana Martins? Lua cheia leonina é bom para o marketing. A lua cheia, em geral, tá rindo, né, Ana Paula? A lua cheia, em geral, ela é interessante para divulgações, para eventos, ainda mais uma lua cheia leonina. A lua cheia leonina é interessante para eventos, para diversões, para fazer um merchan de algo, ou até para algo que já combinou, né, já ficou meio estabelecido e tende a ter movimento, né, ter intensidade. Então, na quarta-feira, como é lua cheia, a gente pode, às vezes, se deparar com ambientes um pouco mais movimentados, mais cheios, mais intensos, né? Um momento aí de pautas midiáticas que virem à tona, né? Coisa com famoso, né? Jornalista despedido, né? Hoje em dia até o âncora da Globo, quando o cara é despedido, o cara vira notícia, né? Eventos num geral, né? Então isso é um ponto interessante para situações sociais, eventos, para dar uma estética, até bom para uma estética, passa lá no salão, né? Dá aquela paradinha, dá uma parada nas pontas, né? Que não vai inventar moda, fazer procedimento, né, mirabolante que precisa de respaldo médico. Aí você faz lá um lance e fica ali com o nariz, ou com, né, a fisionomia, né, como é que chama? A desarmonização facial, né? Alto lá, vamos devagar, né? Mas não vamos fazer o que não precisa, né? Mas a lua cheia leonina, ela é interessante no sentido de um cuidado com o visual, com a estética, com o lado também de uma reflexão, se a gente também não está exagerando no filtro ou na forma de nos mostrarmos, né? Pode ser interessante para divulgar mídias, para divulgar trabalho, nosso serviço, a nossa foto, dar uma atualizada na foto do LinkedIn, do Instagram, né? A gente pode trazer uma lua cheia leonina, pode ser interessante também. Mas é importante um cuidado para a gente repensar também a nossa identidade, um momento de percepção do que a gente faz, se o que a gente está fazendo não precisa ter uma remodelagem, não precisa ser um pouquinho diferente, se aquilo está de acordo com o que a gente quer que as pessoas vejam a gente na nossa atuação também, no trabalho, na atuação, no profissional, no pessoal, no geral, né? Então esse é um ponto interessante da lua cheia
leonina, né? Então, mas o cuidado com ostentações, com certos exibicionismos, né? Né? Uma autodivulgação é bom, Ana Paula. Faz um merchanzinho ali, bota lá né, uma fotinho nova às vezes, ou uma fotinho no feed, colocando o trabalho, colocando uma atuação. Então, esse é um ponto importante também que a lua cheia leonina acaba trazendo num contexto de merchan, né? O detalhe também é a atenção com o nosso individualismo, né? É, não provocar um certo egocentrismo com certas posturas, mas também não entrar nas pilhas egocêntricas de algumas pessoas, que também a gente pode perceber um certo lado meio tome ou Tássia de algumas pessoas. Vocês sabem o que é o tome, né? O tome achando, a Tássia achando, né? Às vezes, com a lua cheia leonina, a gente pode perceber de vez em quando um lado meio Tássia e tome em algumas convivências, né? Galera aí projetando, né, uma tendência meio, né, né, olha, estou aqui, ainda estou aqui, né, sem fazer plágio. Mas cuidado aí com as tácias, com os tomes, não entrar na onda deles, porque eles colocaram uma bolsa, uma roupa, um acessório, né, ainda mais em mídias, né. Agora, se a gente perceber um merchan legal, uma divulgação bacana, produtiva, que tem a ver com a gente, com a nossa identidade. Aí, legal, né? Não é proibido uma apreciação do que é belo, do que estético, bonito, né? Quem gosta ou valoriza é, produtos de beleza, sofisticados, ou que tem uma coisa de brilho, né, joias. A lua cheia leonina ela valoriza uma questão do acessório, da moda, da joia, daquilo que tem um reluzente, uma chama de atenção, né? Para autoexpressão, para um teatro, para arte, lua cheia leonina é especial para degustar também momentos artísticos, momentos culturais, no sentido de autoexpressão e teatro e, né, que a gente perceba uma diversão, um prazer também, tá? Então vale esse olhar. Bom, aí atenção mais nesse quesito. Mas o merchan, bom para divulgar, bom para uma autorreflexão do nosso ego, da nossa imagem ou nossa consciência daquilo que a gente quer ser, ou de como estão vendo, né, a nós mesmos, como estamos sendo vistos num sentido de atuação pessoal profissional, certo? Bora cantar na quarta então, Ana, diretora, bora cantar. Então, hoje é Leonina, quarta-feira. E para terminar a semana, sexta-feira, dia 14, Mercúrio em Peixes. É isso. Mercúrio em Peixes, sexta-feira, dia 14. Ali, ó, Mercúrio em Peixes. Então, ó, Mercúrio chegando em Peixes. Mercúrio em Peixes, né? É aquele Mercúrio em exílio. É aquele Mercúrio em que requer um cuidado com as entrelinhas na comunicação, né? Favorece ideias criativas, choro garantido, Cris. Vale uma pauta também interessante para os simbolismos, para as questões culturais. Então, a sexta-feira com Mercúrio em Peixes também para um luau musical, para uma pauta artística, cultural vai estar interessante, mas aquele período em que as comunicações podem ter um efeito mais intenso, pode causar um impacto e uma sensibilidade maior, né? Começa o caô romântico. Calma, não vamos deturpar o Mercúrio em Peixes, gente. Então teremos uma oportunidade também para um pensamento solidário. Mercúrio não tem a ver com ideias, com pensamentos. Ele pode mobilizar uma ideia de solidária, de senso coletivo, que é um pouco uma pauta que o Mercúrio em Peixes pode dar uma mobilizada aí no final da semana que vem, ali no dia 14, tá?
Então é um ponto interessante também. Mas é aquela história, o Mercúrio exilado requer cuidado com dispersão da comunicação. Às vezes está pensando, precisa falar aquilo, né? Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço. Já ouviu, né? Leone, que de abelha, né? O Mercúrio em Peixes, eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço. Cuidado para não dispersar nas coisas que vai dizer, nas coisas que vai escrever, né? Naquilo que você pode precisar tratar na parte escrita, né, Cláudia Azevedo? Então, Madre Teresa era... então, Madre Teresa era, mas o contexto coletivo, né, o oposto é peixes, né? Então vale essa questão no sentido da sensibilidade, da intuição, né, do cuidado com certo as entrelinhas do que a gente ouvir, não interpretar errado o que alguém falar, não interpretar errado o que colocar. É bem Vando, Juliana, tem essa também, né? O chora coração. Então, o Mercúrio em Peixes, Mercúrio em Peixes não é só chororô, gente. Mercúrio em Peixes tem um quê também do pensamento criativo, imaginário, né? Solidário, da disposição, né? Então também valoriza um tempo aí de atenção com as entrelinhas também nas comunicações, certo? Então cuidado aí na semana que a gente pode precisar estar atento, porque qualquer coisa que a gente diga pode mexer mais sensivelmente com as pessoas, com quem estiver ao nosso redor. E do mesmo modo, às vezes a gente pode ouvir ou lidar com diálogos que tenham um tom de maior sensibilidade nas convivências de um modo geral. Certo? Mercúrio em Peixe, sexta-feira. Deixa eu ver o que mais aqui tem. O cuidado aí com as dispersões, que eu falei também, né? Vou dizer aquelas coisas menores, esqueço, por que não eu? Então, quando é que os planetas nunca, Ana Martins, os planetas nunca vão dar sossego pra gente. Eles vão sempre ter as características potenciais e naturalmente desafiadoras, porque vão ter pessoas que não têm necessariamente as características similares àqueles planetas e outras terão, né? Então é isso. Certo, pessoal? Então, repassando aí quem nos assistiu rapidinho, quem chegou atrasado. Começamos semana com Marte e Saturno, especial para projetos a longo prazo, para decisões com disciplina, para levar mais a sério questões de atuação, de coisas a fazer na rotina, disciplina. This life is moving, Juliana. A vida é movimento. Então, Marte, Trígono, Saturno, vale uma atenção para projetar questões a longo prazo ou para retomar algo mais sério que a gente deixou em stand-by também. E é um aspecto especial para a disciplina e para esquematizar melhor decisões a longo prazo que até a gente pode concluir, que já vinham de um certo tempo e a gente pode concluir. Tá? Aí tem o Sol conjunto Mercúrio e, ao mesmo tempo, o Sol-Mercúrio quadrando Urano, que é aquela questão de ritmo das alternâncias, risco da gente poder mudar compromissos, cuidado com as sessões. Obrigado, Cris! Um risco aí também a gente poder ter que alternar a agenda. Mercúrio quadrando Urano, às vezes pode ser variação daquilo que foi combinado num fator de rotina, as comunicações mais aceleradas, cuidado para não entrar em pilhas de grupos e WhatsApps e grupos gerais. Como o Sol vai estar conjunto Mercúrio, um tempo interessante para esclarecer conversas em grupo, nos condomínios, nas reuniões em grupo de condomínios, nas reuniões de escola, nas reuniões de faculdade, nos debates em causas, em coisas que a gente tem mobilização. Mas como tem Mercúrio quadrando Urano, Sol quadrando Urano, se der alguns chabus virtuais, algumas questões elétricas e internéticas que deem uma travadinha, uns atrasos, umas polêmicas com Elon Musk e com o rapaz do Facebook lá, não é de se estranhar, porque quadratura Mercúrio-Urano
essas polêmicas, elas também tendem a ganhar um tom diferente aí no começo da semana também. Mas num contexto individual, mais pessoal da nossa rotina, são alternâncias no ritmo das comunicações e dos afazeres de rotina que a gente às vezes pode precisar remanejar entre segunda e terça-feira, além de tirar a limpo algumas questões. E é aquele aspecto que a gente pode se surpreender com o lado excêntrico de algumas pessoas, né? Então, e também para a gente ter um plano B nas questões de rotina, em função de alguns contratempos imprevistos, né? Viu que vai chover, está armando um raio? Vai no mercado antes e não deixa a chuva vir, não. Não conte com a sorte. Tá? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, galera que nos assiste. E aí, para concluir a semana, falei da lua cheia leonina, que vale um cuidado com a autoexpressão. É uma lua cheia especial para o marketing, para divulgações, para dar um realce no visual, dar um tapa na foto do LinkedIn, fazer uma alternância na foto que a gente divulga, né? Ótima semana, Juliana. Valeu, obrigado, Ana Martins também. Ótima semana. A lua cheia leonina é um tempo especial para também cuidado para não desacerbarmos da onda de narcisismo, de coisas estéticas, de, né, não correr riscos com modismos, seja para nossa imagem, né, vai querer copiar o negócio que a pessoa fez, a cirurgia que a pessoa fez, o visual, né? Mas pode ser especial para dar uma repaginadazinha ali no alto, né? Só não exceder, né? Não dar uma excedida, não ir na onda de modismos desnecessários, né? E lua cheia leonina é legal para o marketing, para um merchan, para eventos, diversões no geral. E Mercúrio em Peixes, aquilo que falamos aí antes de concluirmos a live, aquela atenção com a sutileza da comunicação, com o tom como a gente coloca certas questões que podem pegar o emocional de algumas pessoas, né? A gente um cuidado também para não deixar ninguém magoadinho com uma certa frase, né? Mas aquela presença de Mercúrio que potencializa as ideias mais criativas também, uma disposição para pautas culturais e criativas. Parabéns, Patrícia! Feliz Ano Novo Astrológico do dia 2. E o Mercúrio em Peixes, aquela questão de atenção com as dispersões, né? Num sentido de pensamento, conversas, não esquecer de retornar o combinado com alguém que te escreveu, né? Você deixou lá a mensagem do WhatsApp, depois eu respondo. Aí passou 2 dias, a pessoa ficou esperando a resposta, né? Então, cuidado para não dispersar à toa com diálogos, com conversas, ser ali atento com o que precisa tratar no conteúdo de informação e não dar a viajada do eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço, certo? Mercúrio em Peixes. Mas positivo para curtir questões culturais num final de semana que vem aí lá para o dia 14. Certo, pessoal? Mercúrio em Peixes também pode ser especial para poesia, declaração, uma criatividade com as palavras também. Tá? Não delirar muito, tá? Não inventar muito também, se você não tiver muito jeito para isso. Escreve, manda um bilhete, né? Um bilhetinho todo azul, lá. Certo, pessoal? Céu da semana de 9 a 15 de fevereiro. Obrigado a todos aí pela presença, pela audiência, pelo áudio, quem assistiu ao vivo e quem assistirá ao longo da semana. Ana indireta Ana, Tati Rodrigues, para dia 12, parabéns, Tati Rodrigues, galera que nos assiste, Ana Martins, Juliana, Ana Paula, Cris, ótima semana a todos, galera, um abraço.